Bom, vamos mais um capítulo aqui sobre o caso Cuca, que foi contratado pelo Corinthians. O Cuca, ele foi acusado de estupro junto com mais 3 jogadores em 1989, a condenação. O caso ocorreu em 1987, a época que o Fluminense estava fazendo uma excursão, né? E aí esses 4 jogadores foram acusados de estupro, tá? Desculpa, não é o Fluminense, eu falei Fluminense, foi o Grêmio na época, 1987, né? O Cuca fazia parte do Grêmio. Olha só, teve uma entrevista do Cuca que eu já inclusive fiz um vídeo sobre isso, que ele falou que não participou disso, né, desse caso do estupro, que a menina, né, reconheceu que ele não participou, segundo entrevista dele no UOL. Mas após essa entrevista, temos agora uma entrevista com o advogado da menina, que na época tinha 13 anos, que essa menina que foi estuprada pelos jogadores, entre eles o Cuca, segundo a notícia. Então, o advogado, ele contesta a recente fala do Cuca. Só para lembrar, o Cuca prestou uma entrevista para a jornalista, acho que Mariana, o nome da jornalista. E, no momento, ele disse que tinha que falar sobre isso e deixou claro que não tinha participado dessa situação, que não foi estuprador, que a própria menina não viu ele como estuprador. Só que a entrevista do Cuca deixa alguns pontos polêmicos, alguns furos, algumas falhas. Por exemplo, ele diz que não se lembra exatamente do que ocorreu. Ele disse que a menina reconheceu que ele não foi um estuprador, mas até então não tinha nenhuma contestação sobre isso, não é? Depois que o jornalista Juca Kfouri, noticiou que na época se fez o exame de DNA e reconheceu pelo sêmen que estava na menina, o sêmen do Cuca, ele e outro jogador. Então aí contesta. No momento que o Juca Kfouri soltou isso, né, muita gente até diz, por que isso agora, tal. Bom, esse caso precisa ser esclarecido, evidentemente. Não dá para passar pano nessa história, e já é hora de dar um basta nesses casos de jogadores que se multiplicam os casos e que até então nada tinha acontecido. Agora a coisa está se mostrando mais forte, né? A sociedade cobrando mais. Então, por exemplo, recentemente teve o caso do estupro de uma moça pelo Daniel, o jogador Daniel Alves, que está preso na Espanha. O Robinho foi condenado na Itália também por um estupro coletivo também. Então, esses casos vêm à tona. Agora que o Corinthians resolveu contratar o Cuca, então a coisa veio à tona. As meninas do Corinthians até soltaram uma nota, né, contra essa situação, mas ainda tem muita coisa a ser esclarecida e ainda tem muito passa-pano nessa história. Então vamos ver essa notícia aqui, que está no UOL. Vítima reconheceu Cuca como estuprador, diz advogado suíço do caso. O advogado Willi Egloff, que representou a vítima de estupro na Suíça em 1987, afirmou ao UOL que a menina reconheceu Cuca como um dos agressores
e que o sêmen dele foi usado como prova. Em sua entrevista de apresentação no Corinthians, o treinador disse que ele não foi reconhecido pela vítima. E no caso aqui, mostra que é falsa a fala dele. Então esse é um dos pontos aí, um dos pontos centrais, já que contesta a fala do Cuca, tá? Então, o que aconteceu? William Egloff disse que Cuca foi reconhecido como estuprador pela menina de 13 anos, atacada em um hotel em Berna, na Suíça, em 1987. Em entrevista ao UOL, o advogado afirmou: a declaração de Alex Stivel, que é o Cuca, é falsa. A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor. Na entrevista também com a jornalista Mariana, o Cuca também chegou a dizer que todo o julgamento foi feito à revelia. Outra possível mentira do Cuca, porque não foi feito à revelia. Inclusive, o advogado do Grêmio na época acompanhou, apesar de o Cuca ter sido condenado somente a 13 meses, coisa desse tipo, mas houve todo um processo legal. E tem mais. Egloff também confirmou a informação do jornal Der Bund de Berna, na Suíça, segundo a qual o sêmen de Cuca foi encontrado na garota. Segundo ele, o exame foi realizado pelo Instituto de Medicina Legal da Universidade de Berna. O advogado confirmou a informação que a vítima dos jogadores do Grêmio tentou cometer suicídio depois do crime. Já é uma notícia nova nesse caso aí. Egloff disse que foi procurado pelo pai da vítima para acompanhá-la durante o processo, que durou 2 anos, e foi concluído em 1989, com a condenação de Cuca e outros 3 jogadores. Aí tem aqui, inclusive, até o jornal afirma aqui abaixo, você pode encontrar a entrevista completa com o advogado. Cuca ainda não comentou as declarações do advogado. O Corinthians foi procurado via assessoria de imprensa, mas até agora não se pronunciou. Quando fizer, essa reportagem será atualizada. Quem é o William Egloff? Egloff foi procurado pelo pai da vítima para auxiliá-la na denúncia. Formado na Universidade de Zurique em 1974, ele atuou no caso e teve acesso aos autos do processo. Hoje trabalha em um escritório e presta consultoria nas áreas de direito e de mídia e direito autoral. Por que as declarações de Egloff são relevantes? Essa é a grande questão. Em sua apresentação no Corinthians, Cuca negou qualquer participação no crime e afirmou que não foi reconhecido pela vítima. Ao saber dessa declaração, Egloff disse que Cuca foi sim reconhecido. A imprensa tem tentado acesso aos documentos do processo para checar a veracidade das alegações do treinador, mas o caso segue em segredo de justiça para proteger a privacidade da vítima. O advogado disse também que o sêmen do então jogador foi encontrado na vítima, o que seria uma prova material de participação dele no crime. Essa informação já tinha sido publicada pelo jornal Der Bund em 1989. Então, vamos ver aqui a entrevista do Egloff. O UOL pergunta: Alex Stivel, apelidado de Cuca, negou qualquer envolvimento no crime, dizendo que estava apenas no quarto quando a garota foi cercada pelos outros jogadores. Para provar a alegação, Cuca afirmou que a vítima negou que ele, Cuca, tivesse participação no crime. Segundo ele, em 3 declarações, a vítima disse que Cuca não a atacou. Por 3 vezes ela esteve lá na frente e não é que não me reconheceu, é que eu não estava. A vítima é moça, diz. O rapaz não está presente no crime, afirmou Cuca. Não é? Você pode confirmar essa declaração de Cuca? Pergunta o UOL. O Egloff responde: a declaração de Alex Stivel, Cuca, é falsa. A garota o reconheceu como um dos estupradores. Desculpa.
A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor. O UOL continua. O jornal The Bunch menciona que o sêmen de Cuca foi encontrado na vítima. Você confirma que esta foi uma das provas usadas no processo? Você se lembra de como este exame foi feito? Em 1987, a análise forense de DNA ainda estava em seus primeiros anos. Egloff responde. É correto que o sêmen de Alexis Stivel foi encontrado no corpo da garota. O exame foi realizado pelo Instituto de Medicina Legal da Universidade de Berna. O UOL continua. O mesmo artigo menciona que a vítima tentou cometer suicídio depois do crime. Isso realmente aconteceu? Não gostaríamos de invadir a privacidade da vítima, mas essa informação ajudaria o público a entender a extensão do trauma pelo qual ela passou. Egloff. Ele diz o seguinte: esta informação está correta. No entanto, eu não me lembro com certeza se isso aconteceu. Se isso aconteceu imediatamente após o evento ou mais tarde. Ele confirma que aconteceu, mas não sabe se foi imediatamente após o evento ou mais tarde, já ela, digamos, adulta. Nós temos tentado obter acesso ao processo completo na justiça suíça, mas não sabemos mas sabemos que ele está atualmente em segredo, afirmou. Esses documentos seriam importantes para verificar a veracidade das alegações de Cuca. Existe alguma maneira de acessar esse processo? O Egloff responde. Como o caso foi realizado sob proteção de privacidade, é difícil ter acesso ao arquivo. E o UOL pergunta, você se lembra exatamente por quais crimes os réus foram condenados? Você pode mencionar o artigo do Código Penal Suíço que eles violam, ou que eles violaram? O Egloff responde, Alexis Stivel foi condenado por violar o artigo 181, coerção, e o artigo 191, fornicação com crianças, do Código Penal Suíço. Desde então, o Código Penal Suíço foi revisado várias vezes. O artigo 191 corresponde ao artigo 187, atos sexuais com crianças, do atual Código Penal Suíço. O UOL continua. Como você ficou sabendo do crime? Como conheceu a vítima e seus pais e qual foi o seu papel no processo? O Egloff responde, fui contratado pelo pai da vítima, como advogado da vítima, tive acesso completo ao processo. Então está aí as informações que são muito importantes, que contestam a última fala do Cuca, Então, Cuca, junto com mais 3 jogadores, eles participaram, né, de um estupro de uma menor. É o que diz a notícia. A vítima reconheceu ele como estuprador. Essa fala do advogado, né? Ele diz, olha, contesta exatamente a afirmação do Cuca. Então, vamos lá. Aqui tem, eu estou pegando aqui outra notícia sobre, digamos assim, os questionamentos que surgem, o posicionamento de determinadas pessoas. E aqui, por exemplo, caso Cuca, saiba o que pensam os patrocinadores do Corinthians após a repercussão do caso de estupro. Olha só, então os patrocinadores do Corinthians, que são assim, grandes marcas. Vamos pegar essa notícia aqui, tá? Vamos pegar essa notícia aqui, porque aí vamos ver assim já qual o impacto dessa notícia de forma geral na sociedade brasileira, no Corinthians,
tá? Quais os impactos que esses, digamos assim, essa notícia, esse caso que está voltando à tona, está provocando. Então, aqui no UOL, caso Cuca, o que pensam os patrocinadores do Corinthians? Então, vamos lá. Parceiros comerciais do time masculino enfrentam ameaça de boicote por parte da torcida, que já se manifestou publicamente e pelas redes sociais. Os patrocinadores do time masculino do Corinthians sabem das ameaças de boicote por parte dos torcedores do time após a contratação de Cuca para o lugar de Fernando Lázaro na semana passada. Mesmo assim, eles preferiram não se manifestar no momento, adotando o silêncio como resposta às manifestações de torcedores contra o treinador. O técnico foi condenado pela justiça suíça por estupro, em caso ocorrido em 1987, na cidade de Berna. Em suas versões, declarou ser inocente e comentou que se lembrava vagamente do que se passou naquele quarto quando estava com outros companheiros do Grêmio diante de uma menina de 13 anos. Apenas 2 dos 9 patrocinadores que estampam suas marcas no uniforme do time masculino do Corinthians, incluindo a gigante americana Nike, fornecedora de material esportivo da equipe há 20 anos, se posicionaram sobre a escolha da diretoria por Cuca, Banco BMG e a Ali, distribuidora de combustíveis. O BMG, por meio de publicação nas redes sociais, demonstrou apoio à luta feminina. O Banco BMG, coloca aqui entre aspas, reitera que não compactua com atos violentos e, acima de tudo, respeita, preza e luta pela igualdade das mulheres, informou o banco, que tem contrato com o clube até dezembro de 2025. A instituição financeira não assinou com a possibilidade de romper seu acordo comercial com o clube, bem como a Ali, que se limitou a informar que mantém um rigoroso programa de compliance e é comprometida em operar segundo fortes princípios éticos. Na mesma linha do BMG, também admitiu que não compactua com qualquer tipo de violência e preza para que seus colaboradores, clientes e fornecedores e parceiros sigam dentro desses mesmos princípios. Já Nike, Neoquímica, que dá nome à arena corintiana, Pixbet, Cartão de Todos, Spani, Atacadista, Unicesumar e Lucma permanecem em silêncio sobre o caso Cuca. O Estadão procurou todas as empresas por mensagens, ligações e e-mails. Em caso de retorno das manifestações, os parceiros corintianos serão atualizadas na reportagem. Bom, pessoal, é isso aí. Dê a sua opinião sobre isso. Eu vou parar esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Em seguida, eu vou fazer mais um vídeo fazendo uma análise dessa situação que agora apresenta novos elementos. Então, para o vídeo não ficar muito longo, a gente para por aqui. Então, dê um like, inscreva-se no nosso canal, professornunes.jns, esse canal no YouTube. E também não esqueça de dar a sua opinião, de divulgar o nosso canal, professornunes.jns, para seus amigos, para suas amigas, aonde você estiver. E até o nosso próximo vídeo.